Olá, meus irmãos, hoje dia 9 de julho, estamos aí caminhando na 14ª semana do Tempo Comum. Com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da palavra. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Colocamos nossas vidas nas mãos do Senhor e assim nós já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. A liturgia da igreja hoje traz para nós o Evangelho de São Mateus, do capítulo 10, do 1 ao 7. Jesus que faz a escolha dos 12 apóstolos e envia para a missão. Essa missão deles também representa a restauração de todo o povo de Deus. Todo o povo de Deus, alicerçado anteriormente nas 12 tribos, ele dá aos 12 a instrução para essa caminhada missionária. Olha que é interessante que essa instrução destaca o anúncio da proximidade do reino dos céus. E ele chama a cada um de nós também. Ele chama cada um de nós a estar sempre vigilante, atento a viver o processo de conversão diária. O Evangelho hoje, Jesus faz esse chamado dos 12 apóstolos que será os sucessores das 12 tribos de Israel. Porque as tribos de Israel, eles tinham os seus patriarcas. E aqui a gente vai ver que os novos patriarcas que vai fundar a igreja, que será os apóstolos. Os apóstolos agora que está sobre eles é o Cristo, que funda a igreja, que vai fundar a igreja. E a gente vê que é interessante nessa lista dos apóstolos, sempre o primeiro que vai aparecer na lista é Pedro. Em todos os evangelhos, sempre vai aparecer Pedro por primeiro. Aqui Pedro é o chefe, sempre ele foi respeitado como o líder. E Jesus quis escolher ele como chefe. Então, esse é o primato de Pedro. É por isso que Cristo escolhe ele como líder da igreja, o primeiro Papa. Então Jesus dá a esses apóstolos o poder de expulsar os demônios e de curar as enfermidades. Santo Ambrósio, o grande doutor da igreja, ele disse que lá no tempo dele, já no século IV, já não havia assim tantos esses grandes milagres como acontecia lá nos primeiros séculos da igreja. Santo Ambrósio, ele disse que não acontece assim como lá nos primeiros séculos, porque hoje a fé ela já está estabelecida. O povo já está evangelizado. Então, não é preciso mais esses milagres extraordinários do qual Jesus permitiu que os apóstolos fizessem. Muitos milagres extraordinários. Hoje também acontece, não é dizer que não acontece. Acontece sim esses milagres, mas o que quer dizer que isso não quer dizer que não acontece também, mas é com menos intensidade do que lá nos primeiros séculos. Santo Ambrósio é aquele que batizou Santo Agostinho. Santo Ambrósio, ele disse que hoje nós devemos caminhar pela fé, pelo sacramento que hoje nós temos. E aqui no Evangelho, Jesus, ele vai continuar nos dizendo que Jesus envia os 12 e daí nós temos o início da igreja. Temos o início ali da igreja, ela que é o germe do reino de Deus. Então Jesus envia os apóstolos para dizer que o reino de Deus está próximo. Esse reino de Deus, ele está sendo estabelecido no mundo pela igreja. O Concílio do Vaticano II, Lumen Gentium, diz que a igreja é o germe do reino de Deus. Ou seja, a igreja que vai estabelecer no mundo o reino de Deus. Meus irmãos, isso quer dizer que não tem o reino de Deus sem a igreja. Veja que, infelizmente, é lamentável. Quando você vê pessoas dizendo que quer Jesus, mas não quer a igreja. Como assim? Se a igreja que é o projeto de Deus para a salvação do mundo. O catecismo fala que a igreja é a resposta de Deus para enfrentar o caos que o pecado estabeleceu no mundo.
E a igreja é quem vai estabelecer. Porque se a igreja tem filhos pecadores, paciência, paciência. Porque aonde tem o ser humano, ali tem pecado. Mas a igreja, ela continua o seu caminho. Jesus quis assim. Então Jesus coloca a igreja nas mãos desses 12, que são sucessores da tribo de Israel. Não existe igreja sem apóstolo. Isso quer dizer, não existe igreja sem os bispos. Porque todos os bispos, ele vem da sucessão apostólica. Se você pegar o bispo aí da sua diocese, que é ordenado, e você começar a subir, subindo, você vai chegar até um dos apóstolos. Isso é possível, se você conseguir fazer esse cálculo e saber o bispo aí da sua diocese, do qual apóstolo ele sucede, de qual apóstolo que ele foi sucedendo até chegar o bispo aí da sua diocese. Claro que é um trabalho difícil de fazer, mas não é fácil, mas é possível. E outra coisa, meus irmãos, só tem poder divino quem está na sucessão apostólica. Porque ninguém se intitula bispo, não. Porque a graça não é dada a si mesma. A graça tem que ser recebida de Deus. Então, esses 12 foi estabelecido para formar a igreja. Lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, no versículo 32, Jesus diz assim: não tema, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Olha que lindo! Olha que lindo que Jesus falou. Foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Depois, nesse mesmo evangelho, São Lucas, lá no capítulo 22, no versículo 19, Jesus diz assim: como o Pai dispôs para mim o reino, eu disponho para vós. Olha que coisa linda. Jesus entregou o reino de Deus à igreja na mão dos apóstolos. É por isso que Jesus dá a eles o poder de expulsar o demônio, de fazer cura das enfermidades. E quando os apóstolos expulsam os demônios, eles expulsam em nome de Jesus. Quer dizer que chegou o reino de Deus. E o reino de Satanás vai ter que sair. Vai ter que sair. Só que Jesus enviou primeiro aos judeus. Enviou primeiro aos judeus porque Deus quis a salvação viesse ao mundo pelos judeus. Depois que ele preparou esse povo, desde lá de Abraão, 1800 anos antes de Jesus chegar, Deus prepara esse povo para depois eles levar a salvação para o mundo. E Jesus diz para os apóstolos: primeiro vão os filhos de Israel. Vocês não vão ao samaritano, também não vai até os pagãos. Porque no tempo de Jesus tinha os pagãos. Aquelas 10 cidades que é chamada de Decápolis, que fica do outro lado do mar da Galileia, aonde eles criavam porcos. Aqueles porcos que Jesus permitiu que os demônios entrassem neles e eles morreram afogados no mar. Então, nessa cidade, era uma cidade de pagão. Era pagão que morava. Porque os judeus, eles não criavam porcos. Porque para eles, porcos era considerado um animal impuro. Então é por isso que Jesus diz para eles que levasse a salvação ao povo de Israel e não fosse ateu, samaritano, porque eles odiavam os judeus também. Não vai até os pagãos, porque Deus quis que a salvação viesse ao mundo através dos judeus. E depois Jesus, já no final da sua despedida desse mundo, Jesus é crucificado, morto e ressuscita. Aí Jesus disse: ide para o mundo inteiro. E aí eles são enviados para o mundo inteiro. E essa é a igreja que caminha neste mundo. E ela cumpre seu papel até os dias de hoje, com a graça de Deus. Com aquelas duas promessas. As promessas mais importantes que Jesus fez para os apóstolos. Que a porta do inferno nunca prevalecerá contra ela. Segundo ele fez essa promessa a Pedro, como chefe dessa igreja. Entregou a chave do reino do céu e disse a ele:
Tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. E deu também à igreja a infabilidade. Ou seja, ser guiado pelo Espírito Santo para não errar nas coisas que se refere à doutrina da nossa salvação. Não se refere às outras coisas da natureza, da ciência, mas naquilo que se refere à ciência divina. A igreja, ela não erra. Ela não pode errar. Por quê? Nós vemos lá na Santa Ceia, no capítulo 16 de São João, no versículo 13, Jesus deixou bem claro para os discípulos que, quando vier o Paráclito, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, vos ensinará toda a verdade. E Jesus diz na Santa Ceia para eles: eu rogarei o Pai, e ele vos enviará o Espírito Santo, que ficará eternamente convosco. E ele relembrará em vós tudo o que eu disse. Olha que coisa maravilhosa essa promessa que Jesus fez, já enviar o Espírito Santo para a igreja. E Jesus envia o Espírito Santo para a igreja no dia de Pentecoste. Ele prometeu na Santa Ceia e isso aconteceu no dia de Pentecoste. E a partir do momento que o Espírito Santo veio, esses 12 que Jesus escolheu, eles se tornaram corajosos, heróicos. Perderam todo o medo que eles tinham, a ponto de morrer martirizado. Isso foi a força do Espírito Santo que deu a eles essa coragem. Hoje também nós precisamos pedir o Espírito Santo para que nós possa também cumprir aquela vontade de Deus para cada um de nós. Porque a providência divina de Deus sempre vai nos dar a graça para que nós tenhamos condições, porque não existe nenhum apostolado sem a oração. Não existe. Porque sem a oração não adianta. Porque Deus é quem faz a obra. Porque nós fazemos a nossa parte. Nós fazemos somente a nossa parte, o resto é Deus a quem faz. Santo Inácio de Loyola, ele dizia: vamos trabalhar na evangelização, como depende de nós, mas vamos esperar e confiar como se tudo só depende de Deus. Porque aquilo que nós temos o poder para fazer, o que nós temos que fazer, nós fazemos. Agora o resto é Deus quem vai fazer. É Deus quem vai tocar nos corações, converter as pessoas. Isso é Deus quem faz. Mas nós temos que fazer aquilo que nos cabe. O nosso trabalho de evangelizar, confiar que a semente foi lançada. A semente foi lançada. Agora cabe nós regrar com as nossas orações, como nosso testemunho de vida, para que a semente que foi semeada possa nascer. E quem vai fazer com que essa semente nasça, cresce, produza frutos? Somente Deus. Fazemos aquilo que nós podemos fazer, que é semear a boa semente. Pedimos, Senhor, que nos dê um coração, um terreno fértil, aonde a boa semente possa cair e produzir bons frutos. Que Deus nos dê a sua graça. Te convido a pegar a palavra. O Evangelho está em São Mateus 10, de 1 a 7. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando para que o nosso coração seja esse terreno fértil, para que a palavra de Deus semeada possa crescer e produzir muitos frutos. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhe poder para expulsar os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé, Mateus
e o cobrador de imposto. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão e Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deves ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agradeço pela sua companhia, um abençoado dia, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no teu coração. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.